né, ele fala, considere as seguintes afirmativas a respeito da função f, que vai de D em R. Esse D é o domínio dela, que nós não sabemos como ele é ainda. R são os reais. A lei de formação dela é essa daqui, x sobre 1 menos x, e ele te dá algumas afirmativas. Foi que você analisou para fazer essa conclusão? Eu lembrei que o denominador não pode ser zero, e que se o ponto 1 fosse, ou se o x fosse 1, ia ficar 1 menos 1 é zero, e aí não poderia ser, não pertence. Perfeito. Assim, suficiente, certinho. Vamos para 2. Então, ó, se eu quero saber f de 1 sobre x, eu tenho que pegar a fórmula da f e colocar no lugar do x aquele valor que eu estou querendo saber aqui dentro. Por exemplo, se eu quisesse saber f de 5, eu iria colocar 5 no lugar do x e iria calcular. Como eu quero f de 1 sobre x, eu vou fazer a mesma coisa. No lugar do x, eu vou colocar 1 sobre x. Aí vai ficar 1 menos 1 sobre x. E vou calcular. Bom, aqui embaixo, aqui em cima a gente tem 1 sobre x. Aqui embaixo, ó, vou até transferir ele aqui para o ladinho. Ele tem 1 menos 1 sobre x, que nós precisamos calcular e transformar isso aqui numa coisa só. Isso é uma subtração de frações. Então, essa daqui é 1. Eu tenho que tirar o MMC, que vai ficar x. Aí, esse aqui vai ser x dividido por 1, que é x vezes 1 vai dar x. E aqui, x dividido por x dá 1, vezes 1 dá 1. Então, esse valor aqui é o correspondente a essa parte de baixo. Vou colocar entre parênteses para indicar que é uma coisa só. Agora, eu estou com uma divisão entre duas frações. A melhor coisa de fazer isso é inverter, conserva de cima, inverte de baixo. E aí, eu já posso simplificar esse x com esse x, e aí vai ficar 1 sobre x menos 1, que é verdadeira. A imagem dele vai dar diferente de menos 1. Ou seja, ninguém vai ter imagem menos 1. Como que eu faço para descobrir isso? O melhor jeito é, eu pego essa estrutura, no lugar do f de x, eu coloco menos 1 e calculo o x. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou encontrando os valores de x que têm imagem menos 1. É o mesmo processo que a gente faz com as raízes de uma função, por exemplo. A gente coloca y igual a 0 e resolve porque a gente está encontrando os valores de x que têm imagem 0. Então, eu vou fazer isso para ver o que acontece. Aí, vamos lá. Vou resolvendo, eu vou levar esse aqui multiplicando para o lado esquerdo, então vai ficar menos 1 menos x igual a x. Aplico aquele sinalzinho ali para trocar o sinal de todo mundo. Agora, eu vou levar quem tem x para um lado, quem não tem para o outro, vai ficar assim, x menos x igual a 1. Agora, x menos x vai dar 0. Então, vai ficar 0 igual a 1. E aí, perceba, eu cheguei numa coisa que eu travei aqui. Eu não tenho como continuar. Eu não vou conseguir encontrar o valor de x, porque não tem mais x, ele sumiu. E eu cheguei numa sentença logicamente falsa da matemática. 0 não é igual a 1. Isso é um absurdo. Sempre que você chega num absurdo matemático, significa que aquela igualdade de onde você partiu, ela não é verdadeira, ela é falsa. Ok? Então, significa que, se dentro desse contexto, se essa relação aqui é falsa, o que isso quer dizer? Que não existe ninguém que vai ter imagem menos 1. Porque se tivesse alguém que ia ter imagem menos 1, eu ia resolver isso aqui, eu ia chegar num valor de x. Se eu tentasse resolver isso aqui, e eu chegasse, por exemplo, em 1 igual a 1, isso aqui seria uma sentença logicamente verdadeira, e aí a minha conclusão seria, todo mundo tem imagem menos 1. Entendeu? Só que nesse caso, ninguém tem imagem menos 1. Então, f de x diferente de menos 1 vai ser
assim, né? F de x vai ser diferente de menos 1, qualquer que seja o x verdadeira. Tudo bem? Ó, primeira etapa foi, coloquei na mesa. Agora a gente precisa, era melhor eu nem ter apagado, parece. Agora a gente precisa ver se precisa sentar alguma coisa e tal. Vamos lá. Provavelmente aqui, você não teve nem esse arranque, assim, de começar as ideias dessa maneira, né? Beleza. Ficou claro para você os porquês dessas coisas? Por que que essa conta que eu fiz aqui conclui que a alternativa é verdadeira mesmo, ou aqui ficou meio confuso? Tem essa questão aqui, eu acho que de diferente, porque o conteúdo dela não é nada demais. É esse movimento de colocar a imagem em relação ao negócio. O que técnica também não tem nada demais, é o mesmo movimento que a gente faz nos exercícios de assimilação, assim. Só que a linguagem do exercício de assimilação, ela não está desse jeito aqui. De propósito, a questão foi feita assim, que é para derrubar quem não está habituado. Então, acho que das camadas da capacidade de resolver questão, porque a capacidade de a gente resolver uma questão, ela é formada pela camada de conteúdo, de técnica, e de uma terceira camada que eu estou sempre mudando o nome dela, não gosto de nenhuma, parece que o melhor é uma camada do pulo do gato. Sabe que tem aquele pulo do gato? Que aqui é o que parece. Se você nunca viu uma coisa assim antes, você não vai ter ideia de fazer isso. Você não vai conseguir associar que essa frase aqui, ó, quer significar isso aqui tudo que a gente fez. É normal, não conseguir. Então, agora que você vai repetir essa questão, você vai montando uma espécie de coleção de pulos de gato, digamos assim, e numa situação futura em que tem algo parecido, você já vai estar um pouco mais calçada. Nas primeiras vezes ainda, você esquece. Esse movimento que você me relatou, ele é bem natural. Ele é assim, ó, primeiro a gente não consegue saber nem por onde começar e nem nada. Depois, algumas a gente consegue e algumas, na hora que o professor explica, a gente já lembra, de falar, é verdade. O próximo passo é você já conseguir lembrar. É normal, tá? Tem que ficar repetindo mesmo, repetindo. Então, ele diz assim, que a função inversa de f é f na menos 1 de x, que é igual a x mais 1 sobre x. Então, essa parte aqui é a notação, né, da inversa. Então, ele está te dizendo que a formulazinha da inversa da f vai ser isso aqui. Que tem um passo a passo, tem um protocolo. Como que eu faço? Eu pego a f, eu escrevo ela em termos de y, para ficar mais fácil de visualizar. Eu troco os nomes, quem eu chamava de y, eu vou chamar de x, quem eu chamava de x, eu vou chamar de y. E agora, eu vou isolar o y. Então, quando tem fração assim, a primeira coisa que você precisa fazer é ir diluindo essa fração. Então, como que a gente vai diluir? Vamos pegar isso aqui, tudo, numa coisa só, e vamos levar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, x que vai multiplicar 1 menos y, igual a y. Agora, a gente precisa isolar o y. Só que daí esse y aqui, ó, ele tá preso aqui dentro. Eu não consigo isolar ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar ele dali de dentro primeiro. Como que eu libero? Pela distributiva. Então, vai ser x vezes 1, x vezes y, menos xy, igual a y. Tá. Agora, ainda nessa minha ideia de deixar quem tem y para o lado esquerdo, eu vou levar todo mundo que tem y para o lado esquerdo, quem não tem y vai ficar do lado direito. Então, vai ficar menos x menos y, ops, faltei um pedaço aqui, menos xy, que já estava ali, menos y, que vem do outro lado. Do lado direito, menos x, que estava lá, vem para cá. Tá. Só que eu ainda não isolei meu y. Como que eu faço para isolar? Agora aqui eu fico travada de novo. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer um processo de fatoração, que é como se eu vou voltar, tipo assim, ó. Aqui, ó, eu misturei ele com o x. Aí eu fiz as coisas todas. Agora eu vou de novo soltar ele do x, que vai ser assim, ó. Entre esse aqui e esse aqui, tem um fator comum, que é o y. Então, eu vou colocar ele em evidência. Vai ser y, que vai multiplicar menos x e menos 1. Isso. Entende o que eu fiz aqui? Agora, ó, tá vendo que, de novo, isso aqui virou uma coisa só? Que não tem y. Então, eu posso jogar ele para o outro lado. Eu vou levar ele dividindo. Então, vai ficar y igual a menos x menos 1.
Tá, quase lá. Aí eu olho para a alternativa, a resposta, inclusive, poderia estar desse jeito aqui. Só que ela não tá, ela tá x mais 1. Eu só tenho que cuidar, x mais 1 sobre x, né? Eu só tenho que cuidar para ver se, às vezes, ele não está, ele é a mesma coisa, mas isso está escrito de um jeito diferente, tá? O jeito que poderia estar acontecendo aqui é estar todo mundo positivo, assim, ó. Porque seria a mesma coisa que eu multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, né? Só que daí, mesmo assim, olha, não é, tá vendo? Então, ela é falsa, essa daqui. Tudo bem?